Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Renata Bermudes, eu sou consultora da Sosseguinho e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre obediência. E aí é uma questão que eu sempre trazia nos meus encontros presenciais, né? Quando a gente fazia uma palestra e tal, eu dizia: levanta a mão quem quer ter uma criança obediente em casa. E todo mundo, né? Pra que a gente tá aqui, né? Vamos fazer. E aí eu perguntava assim: e quem quer criar um adulto obediente? E as mãos iam derretendo e derretendo e derretendo. Por que que isso acontece? Porque ninguém quer criar um adulto obediente. Ninguém quer que seu filho seja um carneirinho. A gente quer que nossos filhos tenham iniciativa, que eles vão atrás dos sonhos deles, que eles tenham uma carreira brilhante, que eles sejam jovens que se resolvem sozinhos e que arrumam as coisas para a escola e que mantêm o quarto ajeitado e que resolvem seus próprios conflitos e tal. E aí a minha pergunta é sempre: em que idade vocês vão começar? 10, 11, 12, 15, 20. Aí depois a gente vê um monte de pai de jovem botando no psicólogo dizendo: ó, tem que esse garoto tem que dar um rumo na vida dele, porque ele não toma iniciativa nenhuma. Isso é fruto da obediência. Tá? E aí as pessoas dizem: ah, Renata, mas as tuas filhas são obedientes. Sim, mas não é uma obediência cega. Elas são obedientes porque elas confiam naquilo que eu falo para elas. Porque ao longo de muitos anos, né, elas já estão com 12, uma e 10 as outras, a gente foi construindo essa relação. Ah, mas então como é que eu faço para construir essa relação? Bom, dentro do... Primeiro é você entender que seu filho não tem que te obedecer. Ele vai ter que te obedecer, vamos dizer, em situações de risco, né? Mas, em geral, ao longo da vida, seu filho não tem obrigação de te obedecer. Por exemplo, você diz: come, filho. Se ele não tá com fome, ele não tem obrigação de comer. Tá? Sei lá, eu mandei você descer daí e você não desceu. Ninguém cria nada novo sem ser disruptivo. Ninguém cria nada novo sem desobedecer regras. Ninguém cria nada novo sem pensar fora da caixa. Então, além de você estar matando a iniciativa do seu filho, vai estar matando a criatividade dele. O que a gente faz é ensinar as consequências das coisas. Então, quando seu filho tenta alguma coisa diferente e ele se esborracha, seja literalmente, né? Porque foi subir onde não devia quando é pequenininho e caiu, claro que aí você vai avaliar a segurança disso. Eu sempre conto que na escola das gêmeas tinha um muro alto, começava baixinho, sabe quando é na ladeira? E o muro ia ficando mais alto. E elas gostavam de pular de lá. E eu dizia: então espera a mamãe chegar na frente. Porque se elas caíssem, podia dar aquele choque no pé, doer e tal, mas eu não ia deixar cair de boca no chão, né? Podiam ralar um joelhinho, uma mão, mas não iam quebrar os dentes. Então você vai avaliar isso e quando seu filho cair, se machucar, ou mais tarde, esses tempos a minha mais velha contou um segredo da amiguinha e a amiguinha brigou com ela e não sei o que você vai fazer? Fazer e ensinar o seu filho a lidar com a consequência daquilo. Eu não vou ligar para a mãe da amiguinha e pedir para a amiguinha desculpar. Não fazemos isso, tá? Se você faz isso, não faça. Você vai falar com o seu filho, com a sua filha, vai dizer assim: conversa com o seu amigo, deixa ele se acalmar, deixa ele pensar um pouquinho, esfriar a cabeça, pensa como que você vai fazer. E aí discute a estratégia. A gente discutiu, por exemplo, a estratégia. Ah, então eu vou fazer um presente. Eu tinha vindo de Salvador há pouco tempo. Aí ela pediu as fitinhas do Bonfim, que eu vou dar de presente e tal, não sei o quê. E foi e refez a amizade. Mas sempre eu dizendo para ela assim: pode ser que a consequência disso seja irreversível. Pode ser que você tenha perdido essa amiga. E aí, paciência, você vai ter que respeitar, né, o direito dela de não querer mais brincar com você, não querer mais te contar as coisas, mas a gente vai guardar essa lição para não fazer mais isso com os outros, né? A mesma coisa quando a criança se esborracha, você não vai conseguir evitar que ela, ou vai botar a criança dentro de uma bolha e não vai mais deixá-la brincar. Você pode acolher ela no sofrimento dela e dizer: vem cá, filho, no meu colo e tal. Ó, vamos ter que fazer um curativo, mas vai doer? Sim, vai doer. Mas a gente vai mexer. E aí, da próxima vez que ele for, possivelmente ele vai ouvir quando você disser: filho, se segura melhor. Porque essa é a maior importância do erro. A maior importância do erro é você usar aquela informação para tentar melhor da próxima vez.
Então você vai dizer para a criança: filho, se segura firme, porque lembra que da outra vez você caiu? E ali ele vai tomar mais cuidado. A mesma coisa acontece na vida da gente sempre. Se você for inteligente, pelo menos, e você uma vez bateu o carro porque estava correndo demais na chuva, das próximas vezes que estiver chovendo, você vai mais devagar. O ideal seria que você não tivesse batido na primeira vez e ouvido dos outros? Sim, mas algumas vezes a gente vai ter que ter as experiências, tá? Então, o que a gente precisa trabalhar com a criança é ela arcar com as consequências dela e usar essa informação e esse aprendizado para a próxima vez. Então, a partir dessa construção que a gente vai fazendo de experiências, a gente vai construindo, inclusive, uma confiança para quando você avisa a criança, ela te obedecer. Não porque você manda nela e ela tem medo de ser castigada, mas porque ela confia que se você está avisando, talvez seja porque você sabe um pouquinho mais. E depois a gente vai elaborando isso. Então hoje, por exemplo, eu já trabalho com as minhas filhas, que como eu disse já são maiorzinhas. Quando eu digo assim, faz isso assim, e elas fazem de outro jeito e dá cagadinha, né? Eu falo para elas assim, filhas, lembra que a mamãe fala? Se você quer fazer de outro jeito, pode fazer. Mas fala comigo primeiro, porque se eu falei, aí elas completam, tem motivo. E eu digo para elas, o motivo é só porque eu já vivi mais, eu já vi isso mais vezes e eu sei que isso pode dar errado desse jeito. Então me perguntem. E aí você vai criando, você vai saindo de um lugar, você começa como orientador da criança e aos poucos é nosso trabalho passar para o lugar de conselheiro. E a hora que eu vou sendo conselheiro vai sendo quando eu vou decidindo cada vez menos pela criança e eu vou deixando que ela decida cada vez mais. E isso dá um super medo de fazer, mas depois que a gente vai fazendo, a gente vai vendo como eles correspondem e como é legal. E aí nada impede de que se a criança não deu tempo, não deu conta daquilo, a gente volta um pouquinho atrás. E aí assim vamos modulando as coisas para ajustar de acordo com o nível de maturidade, de consciência, de cognição da criança. Certo, gente? Então, não criem filhos obedientes. Criem filhos responsáveis, filhos que têm experiências, que sentem as coisas, tá? Ao invés de brigar com seu filho para ele botar o casaco, diga, filho, eu vou levar o casaco, então pode ir sem. E deixa ele sentir um pouco de frio, para ele entender que é por isso que você está pedindo para ele botar o casaco, tá? Vamos criando experiências, vamos criando iniciativa, vamos permitindo erros, aprendendo com eles, porque a gente vai ver... É maravilhosa a relação que a gente cria a partir disso. É emocionante mesmo. Nem vou falar muito, porque quem me conhece sabe que eu sou manteiga derretida. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.